Nesta manhã eu gostava de iniciar uma série que eu chamei de Comunidade Profética, e está ali Comunidade Profética 1, porque no próximo domingo eu continuarei e daqui a pouco eu explicarei que não vão ser só duas, se calhar vão ser mais, não é? E vou meter-me com a Cristina daqui a pouco. Mas a comunidade profética, nós vivemos tempos em que, como igreja, devemos transformar-nos numa igreja profética. Esta semana as redes sociais, e é verdade que eu não tive muito tempo para ver, também não vi a abertura dos Jogos Olímpicos, também não vi nada de desporto, ainda não fui capaz de ver, nem saber quem ganhou, quem perdeu, etc. Mas as redes sociais foram inundadas com imagens da abertura dos Jogos Olímpicos e aquela figura que drag queens eles fizeram da ceia do Senhor. E já li alguma coisa, não perdi de facto muito tempo, porque há vida para além das redes sociais, não é? Há vida para além das redes, mas já encontrei muita gente ofendida com aquilo que viu, muita gente contra, muita gente não a favor, mas indignados. Tenho alguns amigos não cristãos que às vezes comunicamos nas redes sociais e alguns deles disseram: estamos indignados, podemos até brincar com algumas coisas, podemos até ser tolerantes, mas não precisamos chegar a este extremo. E quando eu lia estas coisas, quando eu vi as imagens e só vi, nem tão pouco ampliei, não é? Porque apesar de eu ter feito a operação às cataratas, ainda uso óculos, não é? Porque o médico foi teimoso e não quis pôr as lentes que eu estava a pedir para pôr, então ainda tenho de usar óculos. Portanto, não deu para ampliar. A Ana ontem à noite mostrou-me a cara de uma mulher qualquer e ela estava a dizer: está aqui uma imagem e tal. Em termos de arte, é uma arte que é espetacular, que é bonita. Mas, para mim, e já vi muitos irmãos, amigos comentarem, para mim, esta não é a primeira vez que no mundo se faz este tipo de aproveitamento da última ceia do Senhor. Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu em muitas outras alturas, das mais diferentes formas, e apesar de eu ser daqueles que também acredita que há muitas outras coisas com as quais nós poderemos utilizar para enfatizar a tolerância, para apontar para o acolhimento, brincar sempre com aquilo que é figuras cristãs, não acho que seja o mais correto, porque eu gostava de ver aqueles drag queens a meterem-se com Maomé. Se eles se metessem com Maomé, eu não sei o que é que eles viravam, se ficavam drag queens, se ficavam com a cabeça virada ao contrário, o que é que eles iriam. Ninguém se mete, na maior parte dos casos, com Maomé, com figuras, porque tem medo de ficar sem cabeça, não é? Então, apesar de eu pensar desta forma, eu sou daqueles que não fiquei assim tão ofendido com aquilo que vi, mas fiquei desafiado para perceber qual é o nosso papel enquanto igreja nesta sociedade, quando nós temos pessoas que são capazes
de utilizar símbolos cristãos, e neste caso até a pessoa de Jesus, que já foi usada, como eu disse, em muitos outros quadros, em muitas outras imagens, mas perceber o que é que nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, estamos aqui a fazer. E eu sei, porque nós somos luz, nós estamos aqui para iluminar as trevas. E uma das coisas que eu sei ser uma característica de Jesus é a demonstração de amor para com todas as pessoas. Eu já disse mais do que uma vez que uma das coisas que nós precisamos entender é que o amor de Deus deve ser espalhado por nós. Isto não tem a ver com nós deixarmos fazer todas as coisas ou tudo aquilo que as pessoas quiserem seja o mais correto e que nós tenhamos de concordar com elas, porque podemos não concordar, mas mesmo assim ainda devemos amar. E ainda assim temos um papel enquanto igreja a desempenhar, porque todas as pessoas, elas foram, vamos dizer, com a morte de Jesus, colocadas num lugar onde nós também já estivemos e onde o Evangelho nos alcançou a nós, e há uma oportunidade excelente do Evangelho os alcançar a eles também. Então, creio que parte daquilo que é sermos uma comunidade profética passa por aí, porque ministério profético não é nada mais, nada menos do que nós transmitirmos vida às pessoas que o recebem. Muitas vezes nós ficamos a pensar que ministério profético, e falarei nisso daqui a pouco, é alguma coisa espetacular. Estamos habituados, principalmente aqueles que têm um passado pentecostal, que já vêm de igrejas pentecostais, e alguns dos que estão aqui, essa é a situação que têm vivido. O passado deles é um passado associado a uma igreja pentecostal. Então, tudo aquilo que nós chamávamos de profético eram aquelas profecias que eram dadas nos cultos, não é? E eu lembro-me, e alguns dos que estão aqui, que eram da igreja em Moscavide, nós tínhamos uma profetisa, uma querida irmã, mas nós tínhamos uma profetisa de serviço. E que às vezes aquilo que ela dizia nem tão pouco tinha nada a ver com aquilo que a palavra de Deus dizia. Muitas vezes eram recados para alguns irmãos. Eu cheguei a ouvir, assim diz o Senhor, vocês devem se amar uns aos outros, porque a irmã não sei quê ia atravessar a rua quando viu a outra irmã, passou para o outro passeio. Eu não estou a brincar, estou a falar a sério. E muitas das profecias, não é assim, eram coisas de julgamento, tendo cuidado, há pecado na minha igreja, há pecado em todo lugar, caneco. Não é? Mas eram avisos, são coisas de condenação. E ministério profético não tem a ver com condenação. Ministério profético não tem a ver com direção. Isso faz parte de um ministério que é da velha aliança e não tem nada a ver com a nova aliança. Porque nós hoje não somos dirigidos por profetas. Nós hoje não somos. E ainda bem que não é? Porque se formos a olhar outra vez para as redes, e o Daniel dizia que eu não vejo televisão, dizia ele, eu sou daqueles que tive 10 anos que não vi televisão. E quando vivi em Angola, ligava a televisão, não olhava para ela, mas porque estava sozinho, era para me fazer companhia. Ouvia falar e não
e não estava a prestar atenção. Era companhia, era fazer sem ter, vamos dizer, alguém em casa. E ainda hoje não sou daqueles que vê muita televisão, uma ou outra vez presta atenção, mas chega a determinadas alturas que aquilo até me irrita, porque a gente faz mudança de canal e ouvimos sempre a mesma coisa. E se estivermos sintonizados na mesma estação, às vezes nós ouvimos a mesma coisa 3, 4 vezes durante uma hora. É sempre a mesma notícia e a gente já sabe, é como o Daniel dizia, é faca que não sei o quê, é o outro queimou, é o olho que foi furado, etc. E esta é a realidade do nosso mundo, mas creio que há muitas mais coisas pelas quais, ou com as quais nós podemos ficar verdadeiramente cheios do que com isso. Então, eu creio que neste tempo, como igreja, nós somos chamados a ter um ministério, a sermos uma comunidade que é profética. Não tenho nada a ver com aqueles que se escandalizam e que falam na geração woke, não tem nada a ver com essas coisas que às vezes nós vamos vendo, não tenho nada a ver, e enquanto pastor não me identifico com muita gente que se diz profeta e que andam pelas igrejas, não dando verdadeiras profecias, mas profecias falsas que devem ser analisadas, devem ser julgadas, porque estão contrárias àquilo que é a palavra de Deus. E contrário àquilo que é o ministério profético neotestamentário, ou ministério profético de uma nova aliança. Nós não estamos a ser chamados para fazer como no Velho Testamento. A nossa missão profética é completamente diferente. E se nós temos um Deus profético, e temos, nós devemos ser um povo profético. Amém? Quero começar por ler Apocalipse capítulo 19, no versículo 10. Apocalipse capítulo 19, no versículo 10. Diz assim: então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu volto a repetir, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nesta primeira parte vou falar sobre o espírito de profecia dentro daquilo que é uma comunidade, ou deve ser uma comunidade profética. Muitas vezes nós temos utilizado, e quando eu digo nós igreja, nós pastores, nós líderes, temos utilizado este texto de Apocalipse como exemplo de uma situação em que a presença de Deus enche uma sala de tal maneira ou com tal poder que é liberta sobre todos os presentes uma unção para falar em palavras proféticas. E às vezes acontece isso. A presença de Deus é intensa. Há uma unção que é liberta, uma unção de poder cai no lugar. Já experimentámos aqui, por isso algumas vezes pessoas umas após as outras se levantam, vêm aqui à frente e o espaço está aberto para isso poder acontecer, e mais deve acontecer conosco. Mas na realidade este versículo não está associado com este tipo de coisas em que a unção é liberta para a libertação de palavras proféticas. A outras alturas
este mesmo versículo tem estado relacionado com o episódio em que Saul foi até à presença dos profetas e o espírito de profecia veio sobre ele, fazendo com que profetizasse. Se os irmãos quiserem, quem está lá em casa, e se os irmãos quiserem tomar notas em 1 de Samuel capítulo 10 e no capítulo 19, versículo 20 e 21, fala acerca disto. E nós muitas vezes associamos este texto a esta passagem, ou temos visto homens e mulheres de Deus fazerem isso. Temos também utilizado este texto em correlação com os 70 anciãos de Moisés que foram capacitados para profetizar por um espírito que veio sobre eles num determinado momento que foi ordenado por Deus. Números capítulo 11. Podem procurar e estudar na vossa casa. Não vamos ler, porque há algumas coisas que eu vou ler e... sou sempre com o tempo, mas... Agora escutem. Embora estes acontecimentos, este mover profético, este levantar, estas palavras que nós podemos ouvir da parte de um ou de outro, porque o espírito da profecia veio sobre nós, uma unção forte veio sobre nós, ou seja, entre aquilo que aconteceu na velha aliança com Moisés, com Saul, apesar de estes acontecimentos dizerem de respeito a uma forte presença de um espírito profético num determinado local, escutem bem, não é este o contexto desta Escritura. E nós sempre estamos a dizer que não podemos fazer doutrina de um versículo isoladamente. Amém? Nós ensinamos isso. Para se fazer doutrina, pelo menos 3 versículos, dizem nos estudos, quando estudamos teologia, é isso que a gente aprende. Nós precisamos ter 3 versículos a dizer a mesma coisa para que doutrina possa ser formada. Se temos um só versículo, não podemos interpretar como, ou não podemos daí fazer doutrina. E eu podia ir buscar muitos exemplos, porque cresci numa igreja pentecostal e lembro-me que era feita doutrina e quando algum de nós ia ao cinema tinha para tomar a ceia de subir ao púlpito para pedir perdão a toda a igreja para podermos tomar a ceia, porque nós tínhamos estado sentados na roda dos escarnecedores. Eu lembro-me disso, ninguém podia cortar o cabelo. Não podia usar calças, não podia usar brincos. E muitas irmãs, queridas irmãs, elas usavam, porque depois havia igreja, havia diversidade nisto. Nós tínhamos, ou as mulheres tinham de usar cabelo comprido, mas algumas igrejas diziam que o cabelo comprido tinha de ser enrolado, por isso havia os totós, havia as bananas, havia aquelas coisas e muitas vezes por debaixo desses cabelos compridos havia muita hipocrisia, porque havia muito postiço falso. Eu descobri uma vez cantei no coro, cantava na terceira voz, era tenor no coral da Igreja Assembleia de Deus lá em Luanda. E eu cantava, e a Ana está sempre a dizer, faz voz de homem, faz voz de homem. Eu disse, eu não sou baixo, sou tenor. Né? Então o tenor faz voz mais fina. Mas eu lembro-me de estar a cantar, nós tínhamos aquelas grandes pastas e cantar, ó mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. E depois o outro dizia,
outras coisas e tal. Eu estava ali e lembro de uma querida irmã chamada Estrela, que normalmente cantava, aquilo era primeira, segunda, terceira, quarta, baixo, não é? Acho que era assim que se dividia. Eu sei que ela estava à minha frente e num dia, num culto de domingo à tarde, eu olhei para baixo e ela tinha um grande totiço, né, na cabeça, e eu vi 2 cores de cabelo. E naquela altura usar madeixas ainda era um pecado que ia mais direto para o inferno. Era mais direto, então vi 2 cores. E era aquele tempo em que se usava aqueles ganchos assim, muito compridos, que tinham entrar. As irmãs devem se lembrar, umas coisas, parece aqueles alfinetes de fraldas, só que não têm a ponta para apertar a fralda. Era uma coisa que se espetava, e eu com a capa do coral, uma coisa deste tamanho, que tinha as letras, eu encaixei a ponta e comecei a puxar, a puxar, a puxar, e consegui tirar-lhe alguns daqueles alfinetes, até que parte do cabelo dela ficou solto. E quando nós acabamos, e não sei se a São se lembra da irmã Estrela, quando nós acabamos de cantar, eu baixei-me e disse ao ouvido: com que então um postiço. E ela disse: por favor, não diga nada ao pastor, por favor, não diga nada. Eu disse: oh, irmã, use lá o postiço, faça lá o que quiser. Mas por detrás destas leis diz que a religião precisa. A religião é que precisa disto. A vida com Deus não necessita nada destas coisas. Nada, não precisa nada. Mas a religião precisa. A religião sempre se preocupou mais com as folhas do que com a raiz. Vou dizer outra vez para que todos possam captar. A religião sempre se preocupou mais com as folhas do que com a raiz. Então a aparência, aquilo que era, não usar caldo, não usar isto, não usar aquilo. Mas ao crescermos na igreja pentecostal, nós ouvíamos profecias, nós ouvíamos coisas que eram ditas muitas vezes fora daquilo que é um contexto de a Igreja da Nova Aliança. E deixem-me focar isto outra vez, porque infelizmente uma grande parte da Igreja do Novo Testamento ou da Nova Aliança ainda vive segundo regras da Velha Aliança. E é tempo de nós acabarmos com isso. E isso vem através, e essa mudança, isso que pode ocorrer, vem através do ensino da palavra de Deus dentro do seu contexto com a sua palavra. E este verso não tem nada a ver com essas manifestações, com nós profetizarmos, termos um culto em que nós tivemos um louvor, tivemos cânticos espirituais, cantamos em línguas, 5, 6 irmãos trouxeram palavras de Deus, não houve tempo para a pregação da palavra de Deus e depois abraçamos-nos uns aos outros, damos todos uns beijinhos e dá cá uns 5 e nós fazemos todas essas coisas e vamos lá para fora. Hoje tivemos um grande culto. Hoje eu vou falar tudo o que está cá dentro. Tudo isso é importante. Ouçam, tudo isso é importante. Mas no contexto deste versículo, o espírito de profecia não tem a ver com isto. O espírito de profecia é para dar testemunho de Jesus. Esta escritura não fala apenas do que se passa quando a presença de Deus se faz sentir intensamente e profecia liberta, mas
o espírito de profecia é algo bem diferente. Ao analisarmos este texto, precisamos relacionar com a pergunta: qual é o espírito que motiva a pessoa? Eu, quando leio um livro, ou quando leio um fascículo, quando leio alguma coisa, às vezes nas redes sociais, e há temas que eu leio e me interesso bastante, e ultimamente há assuntos que eu gosto de ler, gosto de ouvir, gosto de estudar. Eu não estou simplesmente preocupado com a letra, com aquilo que está escrito, mas muitas vezes eu tento entender qual é o espírito que está por detrás da letra. O que é que motivou aquele escrito? Quem é a pessoa? O que é que está ali a influenciar aquela pessoa que escreveu? Então, quando está aqui a falar acerca deste espírito de profecia, eu entendo que há um espírito para além daquilo que está escrito. Então, quando relacionado com o ministério profético correto, o espírito do ministério profético deve apontar somente para um lugar, para a pessoa de Jesus. Não deve apontar para mais nada. Sigo um pastor no Brasil e ele é um crítico acérrimo de algumas coisas que vão acontecendo naquele país e que as pessoas dizem que é para fazer, somos chamados para isso, somos chamados, e depois vê-se cada coisa que até arrepia. E eu, que já não tenho muitos pelos nas pernas, na parte de baixo, por causa das meias que eu uso, até lá embaixo crescem pelos, Adriano. Se forem ver, eu cá embaixo não tenho pelos porque usei muita meia alta. E os pelos foram caindo. Mas até ali crescem pelos quando eu vejo algumas coisas serem ditas, algumas coisas serem feitas, que arrepia. Então, o verdadeiro ministério profético aponta para a pessoa de Jesus. Deve ser um espírito, escutem bem, deve ser um espírito que nos atrai a Jesus e deve libertar em nós a sua presença nas nossas vidas. Então, quando estamos diante de um ministério profético correto, de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, então nós vemos liberta mais da presença de Deus na nossa vida, no exercício daquilo que é profético. E agora escutem, o testemunho de Jesus é o poder da palavra de Deus e do Espírito de Deus juntos, na minha carne. Quando o poder da palavra e o poder do Espírito de Deus se juntam na minha carne, eu recebo a realidade de Jesus. E é Jesus quem é capaz de transformar. E só Ele o pode fazer como ninguém mais pode fazer. Seja quando nós ainda não tínhamos uma relação com Ele, seja neste tempo em que nós já o conhecemos e nos relacionamos com Ele. A realidade de Jesus é liberta. Então, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando o Espírito Santo, escutem bem, quando o Espírito Santo e a manifestação expressa de Deus, que é a sua palavra, estão juntos, então aí está o testemunho de Jesus. Por isso, há pouco eu disse que termos muitos cânticos espirituais, e por favor não me interpretem mal, eu sou a favor disso.
Nós precisamos cânticos espirituais, nós precisamos das línguas, nós precisamos da interpretação das línguas. Tudo tem uma função na Bíblia. E na nossa vida nós precisamos de palavras, nós precisamos. Mas nós podemos ir e dizer, foi um grande culto, nós até nem tivemos a palavra, hoje nem ninguém pôde pregar a palavra. É um grande engano, porque aquilo que produz transformação e aquilo que é o espírito de profecia correto é a palavra e o Espírito de Deus juntos. Nós não somos transformados somente por alguma coisa que nós ouvimos, nós somos transformados pela palavra e o Espírito que estão juntos. E aí o testemunho do Senhor Jesus é expresso. Então, é crucial que nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Senhor está a dizer à sua igreja hoje. Ao termos ouvidos que ouvem a voz do Senhor, nós saberemos onde é que nós temos estado, onde é que nós estamos e para onde é que nós vamos. Por isso, ao iniciar esta série que chamei Comunidade Profética, e quando eu falo de comunidade profética, terei a oportunidade mais adiante de tocar mais sobre isso. Uma comunidade ou povo profético é aquele que é capaz de ver as necessidades. É um povo que é capaz de falar às necessidades. É um povo que é capaz de apresentar soluções e é capaz de se envolver nessas mesmas soluções que apresenta. Caso contrário, e esta foi uma palavra quando há pouco estava aqui a adorar a Deus, o Espírito do Senhor fez-me lembrar esta palavra. Nós não podemos nunca ser uma igreja que nos transformamos num clube em que sentimos tão felizes por ser abençoados e esquecemos aqueles que estão perdidos lá fora. E essa não é tarefa do pastor, não é tarefa do profeta, não é tarefa do evangelista, do apóstolo, é tarefa de todos nós. Quantos dos teus vizinhos sabem que tu és crente? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. A quantas pessoas tu falaste de Jesus a semana passada? Quanto da tua vida manifesta a presença de Deus para aqueles que estão à tua volta, para os teus colegas de trabalho? Quantas vezes tu oras por eles? Quantas vezes tu dobras os joelhos? Quantas vezes tu deixas de te meter em conversinhas e começas e metes em mexericada contra o chefe, contra o colega, contra este, contra aquele, em vez de tu ires orar? Então, quando nós falamos de um povo profético, eu estou a falar de um povo que é assim, que entende, vê necessidades, procura encontrar soluções. O povo que se envolve na solução e não ficamos simplesmente a viver de arrepios de cultos bastante ungidos, onde o espírito da profecia é liberto, a palavra profética é liberta. Bom, muito agradável. Mas testemunho de Jesus é muito mais do que isso. A Cristina, e agora vou meter-me com ela, fez o favor de, quando eu disse a semana passada, creio, sábado, sexta, eu disse, vou falar sobre a comunidade profética. Passado um dia ou dois, ela mandou-me um link a dizer, estou a enviar este link, basicamente é assim, estou a enviar este link para ajudar a lembrar algumas coisas que você falou
há 3 anos, quando falou de comunidade profética. Eu olhei e depois disse, obrigado, porque ouvi, não tudo, mas lembro-me o que é que eu falei, disse obrigado. Disse obrigado e depois disse, mas fizeste um grande disparate em ter mandado o link. Porque em vez de serem 2 pregações, vão ser 4, porque eu vou repetir aquela. E sabem porque é que eu vou repetir aquela? Não é igualzinho, não vai ser igualzinho, mas sabem porque é que eu vou repetir aquela? Porque alguns de vocês já nem se lembram o que é que almoçaram ontem. Quanto mais lembrar-se de uma palavra que foi dada há 3 anos, se vocês não a estudam, se não meditam, se não fazem nada disso, se não há um envolvimento constante com a busca da presença de Deus, em que as coisas vão evoluindo, em que as coisas começam a fazer parte da nossa vida. Então vou repetir outra vez aquela pregação, e aquela é a 4ª e vai haver uma 3ª. Porque me obrigou a estudar, me obrigou a ir à procura o que é de facto nós sermos uma comunidade que é profética neste tempo. E os Jogos Olímpicos também ajudaram, porque meditei há algum tempo acerca disso e a maneira como alguns se tornam tão ofensivos, como as redes sociais se transformaram num lugar de julgamento, como as redes sociais se transformaram num lugar de ataque. E já vi líderes a degladiarem-se, portugueses a degladiarem-se, brasileiros a degladiarem-se, alguns americanos que eu sigo a degladiarem-se, por causa disso. Concordo? Não. Mas há vida para além da abertura dos Jogos Olímpicos. E a maior vida que eu posso dar é a vida do testemunho de Jesus e do espírito de profecia. Então, hoje, vou rápido, quando eu digo rápido, vou terminar antes do meio-dia, acho eu. Pelo menos intenciono. Falar algumas coisas que têm a ver com a necessidade que todos nós temos perceber como é que Deus nos fala. Porque nós entendemos ou pensamos que muitas vezes Deus só nos fala quando alguém nos dá uma palavra. E há muita gente a correr de um lado para o outro à procura das palavras. Eu já fiz em determinada altura da minha vida e do meu ministério, eu já pertencia a grupos das superestrelas dos pastores. Estive sentado no pequeno almoço com Jerry Savelle, já estive a almoçar com Ray Macaulay 2, 3, 4 vezes, Kenneth Copeland, estive sentado com muitos homens e mulheres de Deus, muito conhecido, Rick Godwin, muita gente. Eu já estive sentado com eles à mesa, a tomar pequeno almoço, a conversar, a falar, etc. Estive. E foi bom. Fez parte de uma altura da minha vida. Mas não importa quão grande possa ser o nome da pessoa, volto a repetir, não importa quão grande possa ser o nome da pessoa, o que importa é se, no meio de tudo, a vida está a ser transmitida ou não. Se as necessidades estão a ser transmitidas ou não. O que adianta, escutem, o que adianta eu estar aqui
a falar aos irmãos da forma dos irmãos prosperarem. E de repente, todos nós ficamos ricos. Todos nós ganhamos. Todos nós ficamos com um bocado de inveja daquele Portugal lá de cima que gastou 2 euros ou 2 euros e tal, ganhou 240 milhões no Euromilhões. Epá! Eu pensei logo, o que é que eu fazia com 240 milhões? E de repente, assim, em 4 ou 5 minutos, já tinha gasto metade. Todos nós podemos pensar nessas coisas, mas o que adianta prosperar se nós não fizermos as obras de Jesus? Se nós não fizermos, o que adianta? Há muita gente que aprende a prosperar e depois bye igreja. Porque agora já não precisam. Quando têm necessidades, vêm pedir oração. Ore por mim, mas depois, quando tem necessidade, vai embora. Então, não importa quão grande o nome, não importa quão grande possa ser as coisas, não importa o que é que nós podemos ouvir de palavras. E ao andar no meio desse pessoal, algumas vezes eu estive com o Benny Hinn. Benny Hinn foi um grande evangelista. E o Benny Hinn enchia estádios. Eu estive em algumas campanhas em Moçambique, 70 mil pessoas com o Peter Pretórios. Eu vi coisas fantásticas. Mas vi muita gente, porque quando fiz parte da Eurofire, da direção da Eurofire, era o show, lembro-me, Reinhard Bonke, sentado aqui, a mulher dele aqui, Benny Hinn aqui, eu ali, Leonídio ali. E lembro-me de ouvir o Reinhard Bonke dizer para o Benny Hinn, prega a palavra e não faças nada para além disso, porque tu não precisas. E disse-lhe 2 ou 3 vezes. E muita gente quer ser Benny Hinn. E hoje há muita gente a tentar ressuscitar o espírito do Benny Hinn, quando isso faz parte de um passado que não é mais o presente daquilo que Deus está a falar à igreja hoje. Aleluia! Põe de pé! E hoje já há escolas, outra vez, escolas onde se aprende a orar pelas pessoas, de maneira que elas caiam. E no outro dia estava a ler, lá no livro de Ezequiel, estava a ler um versículo que é assim: e o Espírito do Senhor o pôs de pé. Eu pensei, melhor do que cair pelo Espírito é ser levantado pelo Espírito. De repente aquele caiu. E não tem a ver com uma imagem física, natural. Tem a ver com aquilo que é o Espírito de Deus. Então, como é que Deus fala comigo? Como é que Deus fala contigo? Em primeiro lugar, Deus sempre fala pela sua palavra. A palavra de Deus é Deus a falar conosco. Nela, nós podemos encontrar direção para aquilo que nós devemos ser, para aquilo que nós devemos fazer, para aquilo que nós podemos ter em todas as áreas da nossa vida. E agora é bom recordar que em determinadas alturas da nossa vida e em situações muito específicas, o Espírito Santo pode trazer versículos até à nossa vida que se aplicam à situação que nós estamos a viver. E a palavra logos, palavra escrita, é transformada numa palavra específica para nós, que nós dizemos é uma palavra rema de Deus para nós. Quando há muitos anos eu tive aquele micróbio, tomei 17 micróbio na garganta, os médicos disseram um dia,
chamaram a Ana para ir lá e disseram, nós conseguimos matar, o doutor Felisberto Coito disse, ou conseguimos matar um micróbio ou o micróbio vai matá-lo. Porque tomei 17 antibióticos diferentes, o micróbio não morria. Fiz tratamentos com um médico judeu, 3 vezes por semana. Ia lá, Cristina, abria o doutor Alfredo Vasques Homem, perto do hotel Dom Carlos, na Praça Marquês do Pombal, numa rua em frente aos bombeiros, acho que Camilo Castelo Branco, se eu não estou em erro. E todos os dias eu ia lá, 3 vezes por semana. Abria a boca e levava com raios ultravioletas na garganta. Depois ia para a praia Mar do Inferno, como é que aquilo se chama lá em Cascais, atirava baldes para apanhar água pura e levava baldes de água salgada. E todos os dias, de manhã ou ao meio-dia e à noite, eu tinha de meter uma pipeta de água salgada em cada narina. E quando aquela brincadeira entrava, ardia para caramba. Tomava todos os dias banho e tinha de encher a banheira com água quente, tinha de pôr sal lá e tinha de estar meia hora a marchar, porque ele disse que aquilo ia matar o micróbio. Mas o micróbio não matava, não morria, filha da mãe. Não morria. E quando eu estava um dia na cama, 40 graus de febre, em pleno mês de agosto, tapado por 3 cobertores, a morrer de frio, estava ali cheio de frio. Eu estava a ouvir uma cassete, ainda era o tempo das cassetes, Jimmy Swaggart. E Jimmy Swaggart menciona um versículo que é o Salmo 4.2 ou 2.4. 2.4 ou 4.2, agora não me lembro. Mas o versículo diz assim, e o Senhor se rirá do seu inimigo, ou dos seus inimigos. E eu ouvi esta parte do versículo e imediatamente eu parei a cassete e o Espírito do Senhor começou a ministrar. Se o Senhor se ri do seu inimigo, o Senhor, onde é que está, João? E eu disse, dentro de mim. E então o Espírito do Senhor disse, então dentro de ti ele está a rir-se do inimigo. E eu disse, pois, se ele está aqui, ele está a rir-se do inimigo. E ele disse, então, se ele está a rir, junta-te a ele a rir. E ninguém com 40 graus de febre, com frio, tapado com 3 cobertores em pleno agosto, tem vontade de rir. Tem vontade de estar na praia, muito menos de rir e estar deitado numa cama. Mas eu comecei... E se alguém estivesse ali, eu estava sozinho em casa, se alguém estivesse ali, iria dizer, este tipo está maluco da cabeça. Mas quando a palavra logos é transformada numa palavra específica para a nossa vida, a palavra logos transforma-se em algo profético do testemunho de Jesus que transmite vida. Eu comecei a rir e ao fim de uns 10 minutos eu já estava a rir com vontade. Eu sabia que Deus estava cá dentro a rir e eu estava junto com Ele a rir. Não demorou 15, 20 minutos, eu estava de pé. Fui pôr o termômetro e não tinha febre. O frio foi embora, estava cheio de calor. Fui tomar banho. E pouco tempo depois vesti-me e fui para a rua contra aquilo que o médico dizia, de que eu nem vento podia apanhar. E quando fui para a rua, ouvi, mas vai para a rua, o médico não quer vento. Eu disse, eu estou curado. E fui ao doutor Alfredo Vasques Homens para me passar receita. E ele fui fazer aquele exame que metem aquelas coisas, parecia o Covid. Já naquele tempo, aquelas coisas cá dentro, e tiraram, e passaram na garganta, e mandaram para a análise. Eu tinha um micróbio chamado Staphylococcus aureus.
Hã? Áureos. Era chique, era. E quando as análises vieram, Cristina dizia assim, porque eles estavam espalhados pelo meu organismo, já tinha as dores musculares, já não conseguia movimentar, 15 dias por mês no mínimo, estava a ex-esposa do Jorge Pinheiro, falecida, a doutora Clara, ela dizia, João, isso é mau, esse bicho tem de morrer, senão ele dá conta de ti. Eu lembrava isso tudo, mas e estava espalhado. Quando veio as análises depois deste riso, vinha lá micróbios, estafilococcus aureus, negativos, concentrados no núcleo. Eu disse, ainda tens. Eu disse, não tenho. Toda a gente, quando morre, vai para um cemitério e quando está no cemitério, pouco tempo depois desaparece. E pouco tempo depois desapareceram até o dia 2, pela graça de Deus. E eu ouvi muitas vezes, tu nunca vais ser pregador do Evangelho. Você vai ter de parar, se calhar vai ter de ficar sentado numa secretária. Muitas vezes dizíamos isso. Então, palavra tem de ser uma palavra que transmite vida. E Deus fala-nos pela palavra de Deus. Mas Deus não somente nos fala pela palavra de Deus, Ele também. Eu não vou demorar muito a ler todos os versículos, mas está cheio de versículos na palavra do Senhor que mostra a importância. E eu vou ler estes. Mostra a importância da palavra de Deus na nossa vida. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. No tablet, no telemóvel, onde os irmãos quiserem, procurem na Bíblia. Não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E quando Pedro está a falar acerca de ter visto a sua majestade, estará a referir-se ao monte da transfiguração descrito em Mateus no capítulo 17. Pedro está a falar daquilo que eles viram a majestade. Pois ele recebeu de Deus o Pai honra e glória quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nenhuma foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, nestes versículos, Pedro diz que eles e os apóstolos que estavam com Jesus não pregavam fábulas artificialmente compostas quando proclamavam o poder de Jesus chegar até à vida das pessoas. E Pedro dá-nos razões porque é que eles não faziam isso. E a primeira razão que Pedro dá é porque eles tinham visto, ou eram testemunhas,
da sua majestade. Ou seja, eles tinham visto de Jesus transfigurar-se perante eles e tinham ouvido o Pai dizer: este é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Versículos 17 e 18. Então, eles tinham um encontro. E aqui há alguma coisa importante na transmissão da palavra, na transmissão do Espírito da profecia. Nós precisamos conhecer a Deus. Amém? Precisamos. Segunda razão que Pedro dá é a seguinte: eles eram testemunhas da majestade, mas Pedro diz-me também que eles tinham bem firme a palavra dos profetas. E a questão é de que profetas é que eles estão a falar. Ele está a falar da profecia das Escrituras, a palavra escrita de Deus. Versículo 20. Então, o que é que Pedro quer dizer? Que a palavra, agora escutem, é que a palavra é mais importante do que ouvir uma voz, do que ver a glória e do que ver o próprio Deus. Lá na transfiguração, um sonho em que a gente vê Deus na pontinha da nossa cama. A palavra é muito mais importante do que isso. Porque não importa aquilo que a gente vê, não importa aquilo que a gente ouve, não importa aquilo que a gente experimenta, a palavra de Deus é sempre mais firme do que qualquer uma dessas coisas. E nós não temos de andar à procura simplesmente do espetacular, daquilo que nos faz sentir bem. Hoje o Senhor falou comigo. Se tu leres a Bíblia, o Senhor fala contigo todos os dias. Sempre que a leres, Ele vai falar contigo. Então, Deus fala conosco pela palavra. Segundo, Deus fala conosco através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus a falar ao nosso homem interior, ou seja, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, e é nessa altura que nós temos um testemunho interior. E quando nós temos um testemunho interior, é quando eu e você sabemos alguma coisa no nosso interior. Nós não temos dúvidas, nós não sabemos. Nós sabemos que o conhecimento ou aquilo que a gente sabe não vem dos sentidos físicos, mas diretamente do Espírito de Deus até ao nosso espírito. E isso é como uma palavra profética. Eu costumo dizer assim: eu não sei nada, mas só sei que sei. Porque quando é o Espírito, não é o meu espírito, quando não é o espírito do diabo, espírito de engano, espíritos do mundo, mas quando o meu espírito recebe do Espírito de Deus, eu sei que sei, mesmo não sabendo. Porque é uma palavra profética, é alguma coisa que está como testemunho. É uma palavra ungida, vamos dizer assim, uma voz que vem dos céus. Em terceiro lugar, Deus pode falar conosco através de uma palavra profética. Em 1 Tessalonicenses 5:20 diz: não desprezeis as profecias. Então, a nossa sensibilidade à voz profética do Espírito Santo é absolutamente crucial nestes dias. Não podemos tomar de forma liviana a nossa necessidade de ouvir Deus. E como é que a palavra profética pode vir até mim ou até vocês? Em primeiro lugar, a palavra profética pode vir através da operação, da simples manifestação do Espírito Santo, que se chama profecia.
9 manifestações do Espírito. 3 delas são línguas, interpretação de línguas e profecia. Línguas obriga à interpretação, ou é uma ministração pessoal, que quando eu estou a orar ou a falar em línguas, eu próprio estou a receber a interpretação daquilo que eu estou a orar. Nem sempre me acontece, mas já me aconteceu muitas vezes. Às vezes estou a tomar banho e estou para e entra na casa de banho e pergunta o que é que estás a falar. E eu disse, não sei. Não sei. Eu não sei o que é que eu estou a falar. Mas há outras alturas que eu sei. Há outras alturas que eu sei sobre o que eu estou a orar. Porque o Espírito dá a interpretação dessas línguas. A interpretação das línguas é uma coisa pessoal, é um dom de línguas em mim e em vocês. Daí a importância do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Não é uma coisa que a gente despreza ou coloca de lado, dizendo, isso não é importante. E hoje já temos muita gente a dizer, não é importante. Isso até nem deve acontecer nos cultos públicos por causa dos incrédulos estarem presentes. Mas se houver incrédulos presentes e houver ordem, disciplina e os dons forem usados como devem de ser, serve de testemunho, porque essa palavra profética é transmissão de vida. Não é de confusão. Agora, quando a gente tem... Como muitas vezes a gente vem, toda a gente se assusta, como vocês se assustaram agora. Né? E começa o outro lá na ponta... Faz lembrar que há muitos anos atrás, quando eu trabalhava com crianças... e fazia escolas bíblicas de férias. E não me venham dizer que os vossos filhos não podem ser batizados com o Espírito Santo, porque podem. A minha filha mais nova, a Catarina, falou línguas pela primeira vez com 3 anos, a Nocas tinha 5 e a Joana tinha 10. Foi naquela altura que a gente percebeu que ela podia. E quando nós nos juntávamos para orar, nós orávamos em línguas e elas também oravam em línguas. E nós orámos e vimos muita criança ser batizada. A Paula não está aqui agora, saiu, mas era raro na nossa super igreja lá em Alvalade, das centenas, uma centena e meio de crianças, não haver alguma que não fosse batizada com o Espírito Santo e haver algumas crianças que tinham sonhos, que tinham visões e que profetizavam lá no meio das reuniões da super igreja. É possível. É possível. É possível, e isto deve ser alguma coisa que na igreja, no ministério das crianças, nos cultos, nós pais devemos saber para passar isso aos nossos filhos. Então, na escola bíblica de férias, aquela querida irmã tinha um grupo de crianças. E era para batismo com o Espírito Santo. E havia aquelas ideias parvas das igrejas pentecostais. Que para a gente falar línguas tinha de dizer 50 vezes aleluia. Outras ideias. Lembro-me de ouvir um líder espiritual estar a falar com determinado grupo que não era batizado com o Espírito Santo. E ele dizia, ele era um líder espiritual, não menciono o seu nome, mas ele dizia, repitam muitas vezes, usa. Usa. E aquela irmã dizia, digam muitas vezes aleluia. E ela começava, aleluia, aleluia, aleluia. E as crianças começavam, aleluia, aleluia, aleluia.
Eu que dirigia a escola bíblica de férias, fui ter com ela. Não é tu, não és irmã. Fui ter com ela, bati nas costas, disse: irmã, pare lá com isso. Batismo com o Espírito Santo, a gente não precisa estar, é pela fé que a gente fala a língua, a gente não precisa estar aqui a dizer muitas vezes aleluia. Isso foi na igreja em Moscavide. E na igreja em Moscavide eu disse: olha, pare de dizer isso, porque você e as crianças estão a dizer aleluia, e Moscavide era uma das terras com mais cães que eu vi. E os passeios estavam sempre cheios de polha de cão. Uma vez eu fui ter com o presidente da junta, disse: mando limpar as ruas. E é engraçado porque ele mandou pôr coisas de plástico para as pessoas tirarem, apanhar cocó e pôr, porque eu disse: eu não quero andar na rua em Moscavide a pisar cocó de cão, porque é chato. Principalmente se o sapato for com aquela sola que não é direito, vai ser chato, fica lá. Eu disse: pare com isso, senão todo cão que se chama Lulu vai entrar dentro da igreja. Nós não precisamos nada destes artifícios da religião. Nós abrimos a nossa boca e nós começamos a falar. Então Deus pode falar pela palavra profética, pelo simples dom de profecia. E línguas, interpretação e profecia como manifestação do Espírito, ou aquilo que nós chamamos de dons do Espírito, só servem para uma coisa: exortar, consolar e edificar. Não há uma única palavra que diga que serve para dar direção. Exortar. O que é exortar? Não é tendo cuidado, afastai-vos, não sei o quê. Não. Isso é a exortação que não tem a ver com aquilo que é o significado da raiz grega da palavra exortar. Exortar, de acordo com aquilo que está escrito, é chamar para mais perto de transmissão de vida. Edificar e consolar. E nós precisamos dessas manifestações nos nossos cultos, em que pessoas são consoladas, são edificadas, pessoas são atraídas à presença para chegarem mais perto. Mas também podemos ouvir a voz de Deus através do ministério profético. E eu escrevi muita coisa, mas recomendo aos irmãos para que no final do culto possam passar. Este livro acho que custa 12,5 €. E o preço do custo foi mais ou menos 6 € e qualquer coisa. Então, o Manuel hoje vai vender a 7,5 €. Lá, os irmãos podem adquirir, vender 7,5 € para que os irmãos possam, diz, como julgar o ministério profético. É livro excelente e que ajuda, porque a Bíblia diz, julgai os profetas. Toda a profecia deve ser julgada. Então vamos aprender o que é ministério profético, como é que a gente pode julgar. Então, se os irmãos querem aprender mais, comprem o livro e possam ler. Se quiserem ficar só por estas palavras, fiquem. Mas o ministério profético é algo que nós precisamos. Porque o ministério profético, e nós muitas vezes temos tido aqui pessoas com ministérios proféticos. E aquilo que são as palavras não é apontando direção. Faz assim, compra isto, deixa daqui, deixa de acolá. Mas a palavra profética é um testemunho de vida para nós. Muitas vezes confirma ou traz clareza ao que está dentro de nós e faz-nos entender, ouça o que eu estou a dizer, faz-nos entender qual é a direção de Deus, mas não nos dá a direção.
Porque esse não é o papel do profeta no Novo Testamento. No Velho Testamento, sim, Deus falava com o povo através dos profetas. Agora, Ele fala-nos pela palavra e pelo Espírito Santo. Não é o que está escrito? Então, Deus pode falar pelo profeta. Quarto lugar, e vou falar rápido, Deus pode falar através de conselhos divinos. A Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então Deus pode dar-nos uma palavra de sabedoria, Deus pode nos dar uma palavra de conhecimento, são outras manifestações do Espírito. Palavra de sabedoria. Quantas vezes nós precisamos de palavras de sabedoria? Quantas vezes nós precisamos de palavras de conhecimento vindo da parte de Deus? Quantas vezes? São disponíveis para nós, que temos o Espírito Santo. Estão disponíveis. Então, estas palavras podem vir até nós. Então, e Deus pode trazer estas palavras através de algumas pessoas que são como autênticos conselheiros para a nossa vida. Então, nós temos em muitas ocasiões a oportunidade de verificar que através da boca de um irmão, de um amigo, veio uma palavra do Senhor até nós. E eu dou graças a Deus pela grande oportunidade e pelos bons amigos que eu tenho e tenho tido ao longo da minha vida. Aproveito a oportunidade para dizer que o pastor Eric Lavender partiu para o Senhor a semana passada, de manhã. Dou graças a Deus por há 2 meses ter ido encontrar com ele e tenho no meu telemóvel um vídeo que ele gravou, porque quando eu comecei a orar com ele e eu queria abençoá-lo, etc., de repente ele começa a trazer uma palavra específica para mim, que está gravada em vídeo. Disse, para. E eu pus em vídeo, só se vê o teto, mas o importante para mim foi ouvir o que é que estava a ser dito. E houve tanta coisa que foi dita, confirmando o que meu coração, que estava no meu coração. Então há coisas, ele partiu para o Senhor, graças a Deus pelo Ted, um bom amigo. Ainda hoje, praticamente todas as semanas, nós 1 ou 2 vezes, agora já não é tanto, mas já não era as 3 vezes, mas 2 acontece, mas uma vez normalmente acontece. Estamos 1 hora, 1h30, 2 horas, simplesmente a falar pelo Zoom e a partilhar coração. E graças a Deus pelas palavras de conselho que podem ser ditas, que podem ser ouvidas. Não é direção na minha vida, mas é ligação de coração e procurar conhecer o que Deus fala. Em 5º lugar, Deus pode falar conosco através de uma palavra de instrução dada por alguém em autoridade espiritual sobre nós. E agora escutem, porque eu vou terminar. Pais, escutem, pais, vocês têm autoridade espiritual sobre os vossos filhos. E hoje aquilo que a gente vê mais é os filhos a mandarem nos pais. Ontem, quando eu fui fazer a barba, não te contei isso, eu saí, fui à frutaria ver se havia cerejas, porque acho que ainda não comi as cerejas todas deste ano. Minha fruta favorita, não sei se sobe açúcar ou não sobe, mas depende da quantidade. Normalmente como 1 quilo. Normalmente eu como. É a minha fruta favorita, só existe 2 meses, bola, não é daí, só 2 meses, pô, e aquelas grandes assim, daquela cor bem viva. Fui ver se havia cerejas, mas encontrei a frutaria fechada e quando, pensei, foi o senhor. Mas quando eu ia atravessar a estrada, estava uma senhora parada
quase em frente à porta do prédio, à espera, cerca de 50, 60, 70 metros à frente, estava uma criança aos berros. Eu não percebi o que é que ela dizia. Não saía dali, era sempre a mesma palavra. E eu fui à frente. E o pai estava na outra esquina, 150 metros à frente. Então o pai já tinha perdido a cabeça. E como nem a mãe nem a filha iam, o pai zarpou para o parque de estacionamento e disse: este vai esperar para o carro. Mas quando eu venho da frutaria, passei, ela estava mesmo, a mãe em frente, e eu perguntei: ele está a fazer uma birra, não está? E ela disse: não, o chupa-chupa caiu, e eu disse: mas o que é que ela está a dizer? Eu quero o outro, eu quero o outro, eu quero o outro. E ela batia os pés: eu quero o outro. E a mãe não fazia nada. Ai, minha mãe. E ficou ali uma cambada de tempo, o pai, e uma criança faz uma birra, e a vida do pai para. Nós temos de ensinar os nossos filhos que eles podem ouvir Deus através de nós. Mas ainda a maior responsabilidade não é nós dizermos aos nossos filhos o que é que eles devem fazer, mas é ensinar os nossos filhos a ouvir Deus. Ainda é mais importante. Nós termos autoridade que dizemos: vamos ali, vocês vão orar, vocês vão procurar ouvir Deus. E os filhos ouvirem Deus e falarem. Estes dias tive a minha filha Joana veio, a Nocas veio e a Catarina veio. Há muito tempo que eu não juntava as 3 filhas e os netos, 8. E a Rosana teve um bebê agora, então 9. E aproveito para pedir orações por ela, porque a vida dela continua um desastre e a Segurança Social não a deixou levar a criança para casa e não sei o que vai acontecer, mas é situação complicada. Mas o que eu quero enfatizar é, no meio disto, ouvir aquilo que o meu neto Sebastião, o que é que tem acontecido com ele? Tem tido sonhos. E no outro dia foi ter com a babá, que já é irmã. Eu dizia: tu és minha irmã, tu és da nossa família. E ela é da família, 10 anos, que estão juntos. E no outro dia o Sebastião, numa quinta-feira à noite, tem um sonho. E na sexta-feira, o Sebastião não sabia nada. Na sexta-feira, a Fátima nem tinha dito ainda à minha filha, a Nocas, que iria encontrar-se com um rapaz que ela conheceu no Dubai, que falava nas redes. E o Sebastião, sem saber nada, teve um sonho, acorda na quinta-feira, vai ter com ela e diz: Fátima, tu vais encontrar-te com um rapaz, não vais? E ela ficou muito atrapalhada, disse: eu vou. E ele disse: não vás, porque ele vai te fazer mal. Não te encontras, é para te fazer mal. E ele disse: eu orei, não é? Já orei, já pedi a Deus para te proteger. E no sábado, o encontro era domingo, no sábado, o rapaz desmarcou o encontro, bloqueia na rede, nunca mais falar, nunca mais conseguir. E essas coisas acontecem
dezenas de vezes. E ele diz à mãe e ao pai. E às vezes a mãe e o pai ficam atrapalhados, porque ele traz tanta coisa da revelação, principalmente o pai que diz, ei, para, que eu não quero ouvir. E ele diz, pois, tu não queres ouvir porque tu não percebes as coisas que eu te quero dizer. E depois estava a dizer, quando eu tenho sonhos, e se por acaso o sonho fico sem perceber, eu quando me deito no dia a seguir, digo, Deus, eu quero que tu fales comigo e que acabes o sonho. Acaba o sonho. Senhor Jesus, podes continuar o sonho de ontem. E depois ele diz à mãe, é importante a gente perceber e entender os sonhos. Porque quando a gente sonha alguma coisa que fica, é importante a gente perceber. Então Deus também fala connosco através de sonhos. Deus fala-nos de muita maneira. Termino dizendo assim, não fiquemos numa caixa. Não fiquemos numa caixa. Se queremos ser um povo ou comunidade profética, vamos nos abrir para aquilo que são as manifestações do Espírito Santo de Deus, vamos nos abrir para os diferentes tipos de ministério que estão disponíveis para nós e vamos transformar à medida que caminhamos numa comunidade profética que ouve, que vê, que é capaz de ver necessidades e supri-las. Vamos ficar de pé, se faz favor. Estes dias serão dias podem fazer assim à pena, porque alguns de vocês já estão cansados, não é? Escutem o que eu vou dizer. Esses dias serão dias de olharmos para a palavra e procurarmos interpretá-las. Eu não sei quantas vezes eu disse isso. Já ouvi muitas vezes pessoas dizerem isso a mim. E a primeira vez que eu ouvi foi em 1993. Numa reunião no Cinema da Encarnação, que foi incutida alguma coisa que não abandonou mais a minha vida. Mas eu costumo dizer às pessoas, eu gosto que me tratem por João, e há algumas com quem eu tenho mais confiança e que às vezes me dizem, Pastor João, eu digo, tira o pastor do meio de nós, é a Cristina e é o João. Porque às vezes o pastor no meio da Cristina e do João faz com que a Cristina não seja Cristina, seja alguma coisa que ela queira que eu veja. É natural, nós às vezes fazemos isso. Mas hoje eu vou dizer com autoridade que eu sei que me foi conferida. Eu não estou aqui e peço aos irmãos que orem. Eu e Ana temos orado, já dissemos, temos sentido que nós devemos vir viver para Lisboa, temos procurado casa, os preços são exorbitantes, mas nós estamos à procura de casa e queremos que os irmãos orem por nós. Queremos casa boa, não precisamos palácio, também não queremos, já apareceu uma casa que fica lá para trás do Sol Posto, perto do entroncamento, quer dizer, morar no entroncamento ou morar em Aveiro é mais ou menos a mesma coisa, não é? Como vai acontecer, eu não sei, mas nós queremos vir. E é um propósito. Eu não venho, e já disse isso, não venho para pastorear a igreja. Eu não vou voltar atrás naquilo que eu sei que é o meu propósito, para o sempre presente. Mas estarei aqui
enquanto um apóstolo enviado por Deus. E é a primeira vez que eu estou a usar, creio eu, esta palavra. Como um apóstolo enviado por Deus para que esta igreja e outras que são do CCVA possamos voltar àquilo que é a nossa base e voltar àquilo que é a palavra de Deus, de acordo com como nós entendemos e de acordo com aquilo que é a nossa confiança. Temos procurado a estrutura, estamos a desenvolvê-la, não estamos esquecidos, estamos a orar por outras situações para que possamos ver toda a gente na igreja pastoreada. Eu vou passar, e já disse, já combinei com a Ana, a ter pelo menos um dia por semana que eu vou estar aqui para aconselhamento de manhã até à noite. Poderei estar aqui o dia inteiro para aquilo que é disponível. Mas temos o irmão Adriano e a ação à quinta-feira. Temos a Dail e a Teresa Pereira à terça. Não é Dail? Terça, não é? Então, terça, quinta, e eu depois vou dizer, não sei se é quarta, se é sexta, temos de combinar, mas eventualmente sexta, porque assim depois fico para o fim de semana, escuso de andar para cima e para baixo. Mas quero usar este tempo para a transmissão da palavra, estabelecer bases para que quando nós agirmos no profético, o façamos corretamente. Nós não queremos profetas do Velho Testamento entre nós queremos profetas do Novo Testamento. Não queremos profecias do Velho, queremos profecias do Novo. São aquelas que transmitem vida e é o testemunho de Cristo ou de Jesus. Cristo em nós, controlando palavra, Espírito, controlando a nossa vida. Este é o Espírito de profecia, este é o testemunho de Jesus Cristo. Então nós vamos terminar orando. Eu vou pedir, obrigado pela vossa paciência em ouvir-me. Não tenho de vos pedir desculpa, porque também não prendemos ninguém aqui. Se alguém tem de sair, sempre tenho dito, é livre. Hoje até estou a terminar o 12h15, se não estou em erro. Epá, isso é milagre, não é? Também me deram mais tempo. Mas, quero dizer, ouve com ouvidos de ouvir. Não vás embora de ouvir, grava no teu coração e procura praticar. Ao longo da semana, ora na tua casa sobre aquilo que tu ouviste. Todos nós que estamos aqui podemos profetizar. Paulo disse isso, um após o outro. Todos nós podemos ser usados, mas profetizar dom é diferente do ministério profético. Mas vamos ser igreja família, mas vamos ser comunidade profética. Vamos ser uma igreja apostólica, que pensa nos outros, que alcança outros. Uma igreja que é triunfante. Não vou falar hoje, mas domingo vou dar-vos umas cursos. Se puder, eu vou trazer algumas fotografias rápidas, 4, 5 minutos, mostrar o que é que as nossas ofertas de missões têm estado a fazer em Angola. Querendo Deus, em setembro, estarei ali para inaugurar a igreja de Benfica. Espero que tu estejas a ver, Vítor, o avanço rápido que as coisas estão a ter. Eu disse, quando eu voltar em setembro,
quer inaugurar. Era bancos, tijolos, cadeiras, muito mal, barro, pó. Hoje está tudo construído, tudo levantado. E ao ir com a Ana a um bairro que se chama Sequel, à hora da escola, encontramos cerca de 90 a 100 crianças a brincar na rua e todos eles de idade escolar. E nós fomos ter com eles e perguntámos: porquê é que vocês não estão na escola? Porque nós não temos dinheiro. Eu disse: mas quanto é que custa? E ela disse, e os miúdos disseram: sim, agora, sim, já estás no fim da história, ainda vou no princípio, né? Então, nós perguntámos e os miúdos disseram: é porque ir à escola custa 2.500 kwanzas. 2.500 kwanzas hoje são aproximadamente 2,5 € no nosso dinheiro. Mas nós somos 4, 5 irmãos e é só 2.500 a primeira e segunda classe, a terceira e a quarta só para 4.000 e qualquer coisa, e que a partir da quinta ou sexta classe são 7.000 kwanzas. Nós somos muitos na família, nossos pais não têm dinheiro para pagar. Só para dar uma ideia, o salário mínimo em Angola é 35.000 kwanzas. Há muita riqueza, muito minério, muito ouro, mas os marimbondos continuam a ser a mesma. A porcaria é a mesma coisa, só mudou a mosca. Muita gente a morrer à fome hoje. Há crianças que estão a morrer à fome ainda hoje. Muita gente a passar fome. Encontramos pessoas que há cerca de uma semana não comiam. Então, falei com o pastor, estamos a construir aquela igreja, compramos o terreno, pusemos os ferros, metemos o telhado que os irmãos levantamos nós aqui a oferta e a igreja fez aquilo tudo. O TED deu-nos algum dinheiro, um irmão holandês abençoou, ele deu esse dinheiro, nós fizemos os muros e os muros estão todos levantados e agora eu disse, eu vou deixar dinheiro, peguei na oferta que nós levamos, nós daqui. A igreja de Alverca deu-nos 550 € e não sei se mais alguém o fez, mas mais uma ou outra pessoa pode ter feito. Não é importante, mas nós pagamos todo o dinheiro e demos ordem para começar a construir uma escola no Sequel, onde aqueles miúdos estavam todos na brincadeira. Eu disse, esta não vão construir agora, porque a gente vai precisar de dinheiro para fazer igual à outra. Porque eu disse aos pastores, onde há pobreza, a igreja marca a diferença. Nós não temos de fazer luxo, mas nós não temos de ter uma escola igual àquilo que o povo tem na rua. A gente comprou pipocas, reboçados e uma série de coisas que nós compramos para dar às crianças. E quando a gente sai lá da escola, que ainda só com as paredes, sem portas, sem nada, nós encontramos tudo no chão, os papéis todos no chão. Eu chamei o pastor, o Martins, eu disse, Martins, chega aqui, pá. Olha, esta escola não vai permitir que as crianças deitem papéis para o chão. Esta escola não vai permitir que as latas sejam atiradas. Se fizerem, façam longe daqui. Aqui dentro não. Nós vamos ter cestos do lixo, porque se nós queremos marcar diferença, é treinando a nova geração. E eles estão na melhor altura para que princípios sejam gravados, para que sejam diferentes amanhã. O Vítor está aqui. Eu disse, a gente vai apresentar melhor à igreja. O Vítor é advogado e foi aluno lá da nossa escola no Sabinzanga, verdade? Foi daqueles que começou. Ele e muitos outros
formaram-se academicamente, era advogado em Angola, condições familiares muito más, vida difícil, então ele veio para Portugal, está à procura de trabalho e quer uma melhor educação para os filhos, como qualquer um de nós pretende que seja assim. Mas vamos ajudar, vamos apoiar, e para mim isto faz parte de uma igreja apostólica, faz parte de uma igreja que é profética, que não está preocupada somente consigo, com o seu umbigo, em que nós pulamos, gostamos. É bom, eu amo isso, amo isso. Amo chorar quando as coisas me tocam. Eu amo. E quando vejo as pessoas fluírem, quando vejo as pessoas fazerem, eu fico muitas vezes derretido no meu interior. Não sou assim muito, às vezes, de expressar as emoções. Mas aqui dentro eu começo a digerir muita coisa. E eu acho que faz parte daquilo que Deus quer para nós. Então estarei presente para ir levantando aquilo que são os nossos valores, à espera que Deus nos conduza sempre. E para isso eu venho viver. Eu quero viver para Lisboa. E quero estar aqui. Quero que esta igreja volte a abrir todos os dias. Nem que seja eu que esteja aqui, sozinho. Escuta bem o que eu estou a dizer. Não estou a brincar. Está pensado, está escrito aqui nas minhas notas. Esta igreja vai abrir todos os dias outra vez. Orem conosco. Precisamos de casa boa e barata, preferencialmente com 2 quartos. Um para nós, não vou precisar ter escritório em casa, porque vou ter aqui, aliás tenho aí. Mas quero ter um quarto para visitas. E o Ted, quando vem, fica sempre na casa do Eliseu e da Paula, tal e qual como eu. Vou ficando com a Ana. Tem sido um amor, é a nossa casa nos últimos 8 anos, tem sido uma joia. Às vezes eu digo, Paula, vai-te deitar, tu pareces a minha mãe, ficas acordada até eu chegar. Né? Chegar tarde, ela está na sala de roupão à minha espera, diz, Paula, vai-te deitar, pá. Né? E o Eliseu tem sempre, eu nem sempre quero comer, né? Nem sempre quero, mas o Eliseu às vezes traz umas caixas de bolo com duchesse, né? Com aquele com o rim, e traz aqueles pamelheiros pequeninos, e depois tem sempre anis. Eu disse, e vinho do Porto. Eu disse, vinho do Porto não quero, anis. Não é? Então bebemos um cálicezinho, mas é um tempo de comunhão valente que nós podemos ter. É muito bom. Mas oremos, casa boa, barata, não muito longe, para que possamos estar, seja Alverca, seja aqui, Vila Franca, ou essas dali para aqui, não é? De maneira, se for aqui no Prior Velho também serve, não é? Amém? Vamos orar e eu vou pedir aos irmãos que orem por essas coisas e que juntos possamos crescer, que o grupo que nós temos, estão muitos de férias, mas o grupo que nós temos, possamos começar a assimilar aquilo que é nosso propósito no tempo presente e ultrapassemos aquilo que são as nossas ideias, o nosso conforto e possamos começar a expandir. E eu estou confiante que nós não precisamos, e tenho dito isso, nós não precisamos de nenhuma superestrela. Nós precisamos que os irmãos cumpram o vosso ministério para que o corpo entre todo em movimento. E todos nós que estamos aqui sentados temos um, pelo menos. Nós pelo menos temos um.
E é tempo de ressurreição, é tempo de vida. É tempo de ressurreição, é tempo de vida. E que o Espírito do Senhor nos ajude a todos nós, começando em mim e indo a cada irmão, para que nós possamos fazer o que Deus quer. Então nós vamos terminar com a oração e eu vou pedir à Cristina que ela o faça, está bem?